Bom dia, Ney. Antes de ver seus posts e o seu áudio, ontem eu fiquei meio envergonhado no Jornal da Cultura, Carvalhosa e Corrêa de Lacerda. Corrêa de Lacerda, eu li até um livro dele de economia que ele escreveu sobre a economia do Brasil, sobre a ótica histórica. Quer dizer, é um livro maravilhoso. Ele é professor da USP e ele é um dos comentaristas da TV, do canal do Jornal da Cultura. Aí ele chamou a atenção para a promiscuidade do, 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 do Ministério Público com o juiz e tal, falando que aquilo não tinha cabimento e tal, e que ele chamava atenção para o conteúdo, falando exatamente que criminosamente, que é um ato criminoso tal, mas que é aquela pegada que eu estava falando, que o pessoal esquece, contempla o lance de que foi um crime, mas não quer saber do que estava escrito, ou seja, aquilo é alheio e não aquilo dali vazou. Tem que se levar em conta do que foi dito ali, não tem como ignorar, não é isso? Então ele chegou, oh meu Deus, ali falou da injustiça que ainda que o presidente tinha sim que ser condenado tal, mas o processo tinha que ser justo e ali estava mostrando que não. E ele foi esperto porque o que Cavalhosa falava, que ele pegava só no lance do crime e tal, e dizia que não tinha nada a ver, toda vez que ele falava que a conversa não tinha nada a ver, ele chegava, Corrêa de Lacerda, pegava um ponto da conversa e derrubava a Cavalhosa. Ele chegou até a ficar nervoso, velho. Aí tinha hora que ele chegava a falar coisa com coisa, falava, você concorda, você acha que Lula tinha que ser inocentado? Ele falou que não estava em julgamento se é inocentado ou não, que ele estava ali, ele estava discutindo o processo e não o final do processo, entendeu? Que independia se era condena ou não. Ele estava falando de como foi a construção do processo e que aquilo dali tanto estava errado que aquilo não havia transparência alguma, né? Isso, sim. E Cavalhosa, tudo que Cavalhosa falava, Corrêa de Lacerda, chegava e pegava parte do texto. Teve uma parte meio que foi maravilhosa, que ele falando que Moro, para mostrar chegou a dizer que para mostrar uma que era independente, que independente, que aquilo que na verdade ele não estava, oh meu Deus, em uma neutralidade, aí falando do caso de 1996 de Fernando Henrique Cardoso, para dar e ele ali claramente ele fala que aqui tinha que levar para cima para poder dar um ar de neutralidade. Porra, vamos analisar cada palavra, vamos analisar como é que pode ignorar o que estava escrito, o que estava escrito ali. E Cavalhosa insistindo no crime do vazamento. E toda vez que Lacerda, porra, velho, teve hora que eu não queria nem mais assistir, porque eu tava tão envergonhado e com tanta pena de Cavalhosa, que eu gosto muito, mas repare, ele estava tentando defender uma coisa que, pô, é muita munição que Lacerda tinha. E Lacerda não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com. Porque eu acompanho os comentários dele no Jornal da Cultura. Rapaz, porra, ele pegou até pontos que eu nem sabia que tinha no coisa. Depois eu fui verificar e tinha sim. Porra, velho, eu não entendo como todo mundo tá ignorando o que estava escrito ali claramente. E outra coisa, tem passagens ali que ele fala do processo
do das eleições e tudo. Aí tem uma hora que Cavalhosa fala, diz assim, quando teve o processo de Lula, Lula não era candidato. Aí ele disse, mas as pesquisas davam não sei quantos pontos à frente. Ou seja, não era candidato porque não era oficial, mas oficiosamente todo mundo já sabia que Lula liderava as pesquisas. E no Brasil, sabe, liderar as pesquisas dificilmente, entendeu? E outra, liderava antes mesmo da oficialização. Bom dia, Sérgio. Sérgio Moro, para mim, já estava na linha dos suspeitos e eticamente condenado quando ele aceitou a ser ministro de Bolsonaro. Lula estava com 20 pontos à frente de Bolsonaro. Dificilmente Bolsonaro conseguiria vencer para Lula. Pesquisa realizada há um mês da eleição, naquela indecisão se Lula poderia ou não concorrer estando preso, apontou que 10% dos eleitores de Lula dessa vez não votariam em um candidato indicado por ele, não votariam em Haddad. Quando abriram as urnas, a pesquisa se confirmou. Se Lula tivesse sido candidato preso, seria eleito presidente da cadeia, não tenho a menor dúvida, porque ah, toda a organização da classe média e conservadora não teria voto suficiente para derrotar o voto popular. E, fora do páreo, preso por Sérgio Moro, e o cara aceita a ser ministro, aí cria-se a narrativa de que ele é um herói, que ele abriu mão de anos de serviço público federal para ter um cargo político. Essa narrativa ela é falsa porque ele foi para o ministério em um momento de transição, só para esperar a vaga no, no Superior Tribunal, né? No Supremo Tribunal Federal de Justiça, STF. É apenas uma transição. Aí alguém pode perguntar, mas por que ele não ficou no cargo e só saiu quando tivesse a certeza que ia ser ministro? Porque foi a outra contrapartida que ele teve que dar a Bolsonaro, além de ter dado a eleição, ter sido se comportar como um avalista do início de governo. Quer dizer, tudo foi acordado para isso. Então, eticamente, ele já estava condenado, né? Por mim, eu acho que ele já era totalmente suspeito. Aquelas coisas que apareceram ali até agora são gravíssimas no Intercept. Qualquer outro lugar civilizado, ele já teria sido afastado, a Corte Maior do país, o STF, já teria enquadrado ele, mas isso ainda não aconteceu porque nós estamos atuando em um momento de que os fins justificam os meios. Não importa para muitos ministros do Supremo, para o jornalista que estava confrontando o economista que você falou, não importa que o processo tenha sido todo errado, que provas tenham sido manipuladas, que houve um conluio com a imprensa, principalmente com a Rede Globo. Nada disso importa. Nada importa que o juiz tenha se portado como promotor, porque a ideia é manter Lula preso a qualquer preço. Não é dar a ele um julgamento justo. Lembra que eu falei a você que as penas são máximas e mínimas. Lula foi sempre condenado às penas máximas, ou seja, para que ele fique o maior tempo possível preso. Então as pessoas estão perigosamente flertando com a vingança no lugar da justiça, e isso nunca acaba bem. Lula tem o direito, como toda pessoa no Estado democrático de direito, de um julgamento justo, né?
transparente, com um juiz decente, com promotores decentes, e não a manipulação descarada e ordinária do sistema jurídico brasileiro. Então chegamos à seguinte, à beira do abismo. O sistema político todo corrompido e agora envolvido até com milícias que ameaça qualquer um que se coloque contra o presidente. Você vê que jornalistas estão sendo ameaçados de morte, políticos, artistas. E essas ameaças, elas podem se concretizar. E elas, você vê que no meio político do presidente, ninguém nega essas ameaças, ninguém fala assim, olha, vamos diminuir o tom, nada. Eles incentivam, porque eles querem que isso aconteça. Temos agora revelado um judiciário mais que podre e uma sociedade cada vez mais polarizada e tomada pelo ódio. E com isso tudo, ainda temos 14 milhões de desempregados. Quer dizer, o Brasil tem todos os ingredientes para, dia menos dia, explodir uma onda generalizada de violência. E eu e você, nós sabemos a história do Brasil, aquela que não está bonitinha no livro da escola. O que não faltou no Brasil foi revoltas, atentados, crimes políticos. O Brasil sempre teve isso e não será diferente agora, com todos os ingredientes prontinhos para serem usados, por conta da irresponsabilidade generalizada. Eu vi lá no Senado ontem, o Sérgio Moro. Os senadores foram até bonzinhos com ele, digamos assim, né? Tratou ele com muita cerimônia pelo que ele está representando. Mas você via que ele era escorregadio. Você olhava para ele e você via que ele não tinha firmeza quando ele negava que ele não fez nada. Estava se portando como um político, né? E Lula se tornou símbolo desse ódio todo generalizado. Ontem mesmo, não sei se você viu, o presidente da República deu publicamente, dando entrevista, deu um ataque homofóbico, chamou Green de aquele que é casado com aquela, se referindo a João Willis, disse aquela menina que fugiu do país. Quer dizer, ele é totalmente irresponsável e inflama o ódio. E quando você tenta ter uma conversa como um economista aí teve, serena, e apontar, olha, eu não estou defendendo o Lula, estou dizendo que é perigoso, o sistema judiciário está nessa condição. O ódio e o sentimento de vingança afloram, as pessoas acham que está correto, que o Moro é um herói. Que herói de porra nenhuma, rapaz. Herói de quê? O cara era servidor público, é ministro, pode ganhar um cargo de ministro da Justiça, que ganha mais que o presidente da República, que aos 46 anos, uma vergonha da minha geração, da nossa geração, esse Moro, rapaz, isso sim. Aí você vai tentar ter uma conversa decente com alguém, a pessoa fala assim, ah não, porque é Lula, esqueça Lula, meu irmão, se atenta ao crime que foi feito. Hoje foi Lula, amanhã você, do guarda da prefeitura, ao delegado, ao porteiro do fórum, ao promotor, ao juiz, todos podem estar agindo da mesma maneira, trucidando vidas. E você não está entendendo o perigo que nós estamos, não? Mas não adianta, as pessoas, sério, estão alucinadas, não param para refletir da gravidade do momento. Pensando do final, cara, é porque as pessoas acham que está imune a qualquer coisa. Não sabe que é como você falou, aconteceu com um cara poderosíssimo, um cara que poderia ser de novo presidente do país. Olha como as coisas se organizaram para inviabilizar a eleição dele. Imagine nós, pobres coitados, em níveis diferentes, hierarquicamente, porque é o seguinte, como você fala, o exemplo do guarda, do policial mais próximo, do que está tão próximo da gente. Quer dizer, quem nos vai proteger da arbitrariedade? Se a gente vê um exemplo poderoso, o pessoal não está se dando conta que é o seguinte, que esse estado de coisa de os fins justificam os meios, acontece o seguinte, isso serve para a gente também em diferentes graus, ou seja, é perigoso porque quando for a nossa vez, é aquela história do prédio, né, que leva o da direita, da esquerda, de cima e de baixo.
Eu não falei nada quando levaram os meus vizinhos. E quando me levar, como é que fica? Outra coisa, 14 milhões de desempregados. Isso daí é até... Você faz a estatística pelo número de pessoas que estão procurando emprego. Muitos, de um mês para outros, deixam de procurar e saem da estatística, não porque estão empregados, mas porque desistiram. Outros vão para informalidade. É isso, cara. Ou seja, o número é bem maior do que isso. E é o seguinte, o homem, antes de morrer de fome, ele se revolta. E é como você está falando, os ingredientes já estão tudo aí, só basta bater no liquidificador. Ou seja, um número muito grande de pessoas fora do mercado de trabalho, a violência absurda, o presidente viabilizando o número de armas, não para marginal, mas o marginal tira de quem pegar legalmente. Quer dizer, não dá para entender. E um presidente que não faz jus ao cargo, você precisa ver como é que ele fala, como ele falou aí do jornalista, porque o namorado do jornalista é o que tomou o lugar de George de Williams. Aí o pessoal está até dizendo que foi uma venda de cargo, tal, não sei o que, de mandato, mas não foi o caso, não. Eu não acredito nisso. Seria muita munição para a direita, isso não é verdade. Ele não seria burro. Quer dizer, eu estou vendo todos os ingredientes aí, e é o seguinte, velho, saca aquela onda que fica no estado que o primeiro que deu um tapa, todo mundo cai e dá um tapa também? É mais ou menos uma vez um cara abusou de uma menina dentro do coletivo, tava aí o meu tio. Até meu tio me falou, se alguém der um tapa aí, eu vou dar um tapa no cara também. Ou seja, só estava esperando o primeiro, o estopim. E a gente sabe que revoluções acontecem assim. Não acontece às vezes com um discurso, acontece invariavelmente. Veja a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Foi uma simples o quê? Parks, ela se recusou a levantar para que o branco sentasse. Ela foi imoral, porque ela não seguiu a regra, porque aquilo dali era coisa, mas ela foi ética. Por quê? Porque ela contestou a moral. Ela foi ética, mas foi imoral, porque existe uma regra, existia uma legislação que dizia que ela não poderia ela não poderia estar sentada ali. Rosa Parks. Você pode ver estopim de várias outras, a Revolução Francesa, a fome, uma série de coisas levou à Revolução Francesa, mas fortemente a fome. O Estado falido, o aumento, querendo aumentar mais ainda, os impostos, 98% da população sustentando tanto a nobreza quanto como é que se diz, o clero, que nem pagava impostos. Você acha que o número, os elementos constitutivos da Revolução já estão aí, já estão todos armados, né? Aí, como a gente repete, eu repito sempre, a gente não sabe como é que isso vai se dar. Mas você vê que pessoas que você aposta, na verdade, eles só estavam revitalizando o status quo, só estava revitalizando e perpetuando o que a gente mais condena e perpetuando uma coisa que eles sabem que é condenável, porque eles, na verdade, ascendeu em nome ao combate ao que eles, na verdade, lutam para a perpetuação. Quer dizer, a hipocrisia, aquele lance de não ter nem aquela consciência de que, realmente eu quero ascender porque eu quero acabar com o estado de coisas quando eu estiver lá. Não, isso daí é desde o primeiro. Não tem aquela onda de vou desarmar o sistema por dentro. São tudo descarado, uma vergonha para nossa geração mesmo.